Estamos de volta. Agora, se você não conhece, precisa conhecer. Estamos falando de uma casa que preza pela qualidade e higiene dos seus produtos. Estamos falando do Ibachi Teppanyaki, o melhor do sushi e tomaroki. Além dos vários pratos de bacalhau, a famosa chapa com frutos do mar e os cortes nobres de carnes nacionais e importadas que o chefe Marcos traz para vocês. No Ibachi Teppanyaki você tem uma carta de vinho variada, vinhos nacionais e vinhos importados. E aberto para o almoço e jantar, mas você pode usar o delivery 981 60 3740, Avenida Efigênio Salles, a Estrada do V8, número 284. No próximo bloco, vamos continuar conversando com a oftalmologista doutora Leila Gouveia. Só conferir. Hoje, com a honra e o prazer de estar com a doutora Leila Gouveia, oftalmologista, que tem o seu consultório lá no Edifício Cristal, 7º andar, sala 704. O telefone está aí no seu vídeo. E a gente está nós terminamos de falar das moscas volantes. Então vamos entrar agora nas patologias mais que requerem um peso maior. Então, ceratocone. 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 Eu falo sempre errado, isso me perdoe, gente, mas o que isso faz? O que é essa doença? Quais são os malefícios que ela traz para o paciente? Como conviver com isso? Bom, em primeiro lugar, nós vamos situar o ceratocone na população, né? O ceratocone é uma doença de jovem, né? Jovem? Jovem. Então, geralmente, ele é diagnosticado entre os 15 e os 20 anos de idade, né? Então, você tem que ficar de olho no seu filho adolescente que está coçando muito os olhos, porque o ceratocone, ele é uma doença da córnea, onde ocorre um afinamento e uma protusão da superfície anterior do olho. E isso é muito associado a problemas alérgicos. Então, aquele adolescente que começa a coçar muito o olho, dificuldade na visão de longe. Então, você tem que ficar esperto, porque tem que levar no oftalmologista. E quanto mais cedo você faz o diagnóstico, melhor, porque existe tratamento para o ceratocone. Não é um tratamento que você cura, mas é um tratamento que estaciona a progressão do ceratocone, entendeu? Então, é uma doença que evolui com a idade, que você vai perdendo o foco da visão, gera astigmatismos e miopias altíssimos, onde a gente não consegue corrigir com o uso de óculos quando está avançado, porque dá uma distorção na visão. Então você não consegue ter uma boa visão com óculos, então você tem que usar uma lente de contato. E quando você não consegue mais usar lente de contato, em último caso, você tem que fazer um transplante de córnea. Então é uma doença bem ruim, mas que precisa ser diagnosticada no início. Tá vendo só como eu falei no início dessa matéria? É um berço de informação. Tá aí coisas que muita gente não sabe. Eu tenho certeza que você talvez não saberia alguns detalhes que a gente está levando aqui hoje. E as lentes multifocais, doutora? Você fala lentes multifocais com ceratocone? Sim. Bom, você tem ceratocone jovem, mas você vai com ceratocone até o final da vida. Então, quando você desenvolve catarata e você tem ceratocone, em geral, as lentes intraoculares multifocais, quando você já tem catarata, elas não combinam muito com ceratocone. Por quê? Porque você já tem uma córnea irregular, você vai colocar uma lente dentro do olho, atrás dessa irregularidade, não vai funcionar. Então, vai ser uma aberração com outra aberração, a visão pode ficar até pior. Então, não tem indicação de você colocar lentes multifocais em pacientes com ceratocone. Então, como é que fica a situação desse paciente, por exemplo? A gente pode colocar uma lente monofocal. Aí não traria problema? Aí não traria problema. Você pode colocar uma lente monofocal, você pode colocar uma lente tórica, que é uma lente que corrige o astigmatismo dependendo do grau do astigmatismo, dependendo do eixo do astigmatismo, dependendo do tipo do astigmatismo, você consegue corrigir numa lente intraocular, quando o paciente tem catarata e ceratocone ao mesmo tempo. A senhora colocou cataratas. Também é uma outra coisa que todos terão catarata?
Todos terão. Catarata nem é doença, né? Eu sempre digo isso nas minhas falas, nas minhas entrevistas. Catarata não é doença, catarata é o processo de envelhecimento do nosso olho, como o cabelo branco, como as ruguinhas que aparecem. O nosso cristalino ele vai perdendo a função e vai aumentando o grau de perto e vai embaçando a visão. Então, primeiro sinal de que o seu cristalino não está funcionando. O grau de perto vai aumentando, começa aos 40 anos. O seu grau de perto vai aumentando. Depois que passa dessa fase de aumentar o grau de perto, ele começa a opacificar. Aí a gente chama de catarata. Mas tem uma solução muito, vamos dizer assim, muito perfeita, né, para hoje, que é a remoção da catarata e o implante de lente intraocular. Tá vendo? E você sabe que, se você não sabe, nós vamos falar daqui a pouco também, o Centro Amazonense de Oftalmologia inaugurou um mais moderno centro cirúrgico no Norte e Nordeste. Nós vamos mostrar no futuro, a gente vai fazer algumas matérias lá, inclusive, vamos fazer até mostrar uma cirurgia, como a tecnologia chegou lá no CAU, como a tecnologia está sendo empregada, de que maneira que está sendo feita. Antes a doutora tinha que botar uma parafernália toda e ficava muito concentrada só num campo visual. Hoje ela tem um telão à vista, onde os detalhes são ricos, onde ela consegue chegar nos lugares que pelo microscópio às vezes não é tão fácil. Doutora, então nós falamos das cataratas. Outra coisa que a gente vê e acompanha sempre, que são as carnes crescidas. O pessoal opera e fatalmente volta de novo. Não. Olha, agora estou pegando puxão de orelha aqui. Claro, existe um índice de recidiva grande quando o paciente é muito jovem, né? Então, você às vezes deve até evitar de operar paciente muito jovem, porque o paciente jovem ele tem uma proliferação de tecido muito rápida, né? Então, a tendência de recidiva é maior. Porém, existem técnicas hoje de rodar um retalho conjuntival. O que é o pterígio? Primeira coisa, né? A carne crescida é um tecido da conjuntiva que recobre o branco do olho e começa a crescer. Em geral é estimulado pela luz ultravioleta, né? Que tem muito sol, então estimula. Você vê que o índice é bastante grande de pterígio aqui, porque esse tecido vai proliferando e vai crescendo, invadindo a menina do olho. Então a gente remove esse tecido, tira um retalho da parte superior do olho e coloca aqui. Porém, antes disso, você tem que usar uma substância que inibe a proliferação tecidual para diminuir a recidiva. É isso que eu estou dizendo, nem todo pterígio que você opera volta. Existe, quanto mais novo é o paciente, mais jovem, maior é o índice de recidiva. Mas um paciente acima de 40 anos, provavelmente, a recidiva vai ser muito baixa, com a técnica correta, né? Correta. Doutora, glaucoma, a gente sabe que hoje precisa-se ter um cuidado bastante especial, principalmente no que tange ao uso de medicamentos. Queria que a senhora falasse um pouco o que é a glaucoma, como que é que isso acontece, que cuidados as pessoas que têm essa doença têm que tomar e as pessoas que também convivem com essa. E é bem oportuno hoje, Edson, falar de glaucoma hoje, que eu digo hoje na nossa entrevista, porque a gente está hoje comemorando o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Esse mês todo, na verdade, foi sobre glaucoma. Teve, no dia 22, no sábado passado, teve um evento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 24 horas pelo glaucoma, que era um evento onde o Conselho Brasileiro procurava dar orientações para a população. Então houve um plantão dentro do CBO, com orientações para a população e conscientização, sobretudo das autoridades, né, sobre essa doença. Então o glaucoma é a principal causa hoje de cegueira irreversível, né? O problema irreversível. O problema do glaucoma é que é uma doença do nervo óptico, né? Então existe
uma atrofia progressiva do nervo óptico e no momento que ele atrofia totalmente, não tem mais como você recuperar a visão do paciente. Então é uma doença grave e é grave porque ela é silenciosa. A grande maioria das vezes o paciente não sente nada, nada. Para você ter uma ideia, a pressão considerada normal até 21 por aí, o paciente chega no consultório com 40 de pressão, há não sei quanto tempo, sem sentir nada. Quando você vai ver o fundo de olho, já está avançado, então já tem perda de campo visual. Então, o que a gente recomenda na prevenção do glaucoma? Consulta oftalmológica de rotina, todo ano. Você precisa fazer, medir a pressão, precisa fazer exame de fundo de olho, porque só assim você consegue dar o diagnóstico e evitar esse tipo de cegueira. E garanto a vocês que o Centro Amazonense de Oftalmologia tem hoje os mais modernos equipamentos capazes de fazer um diagnóstico bem preciso para vocês. Doutora, a gente só tem que dizer muitíssimo obrigado, mas eu quero fechar com a senhora falando do novo centro cirúrgico. Isso aí eu sei que é a menina dos seus olhos. O novo centro cirúrgico é a menina dos meus olhos, realmente. A gente planejou um centro cirúrgico moderno, né? Um centro cirúrgico com o que existe de melhor, de tecnologia, tanto para o conforto do paciente, quanto para a segurança da cirurgia na abordagem para o cirurgião, né? E quando eu digo isso, eu falo de um aparelho que a gente faz hoje, a cirurgia tanto de catarata quanto de retina, uma que você estava falando há pouco, que é através de um monitor, né, grande, de 70 polegadas, onde existe uma câmera que filma dentro do olho do paciente em 4K, então é de alta resolução e que a gente vê detalhes que às vezes o nosso olho sozinho não seria capaz de ver, né? Então isso foi uma grande conquista para nós, fazer esse centro cirúrgico no Cristal, lá do nosso lado, né? Então, a logística para nós e para o paciente está nota 1000 agora, né? Zero, né? Uhum. Problema zero, então o paciente já faz a consulta, já faz os exames, já faz a cirurgia, tudo no mesmo lugar. Então isso ficou operacionalmente muito favorável, né? Tanto ao médico quanto ao paciente. Bom, gente, eu fico muito feliz em ter a doutora Leila no nosso programa e espero que ela não suma mais, porque ela sumiu um tempo assim, para a gente trazê-la de volta. Custou um bocado, mas nós trouxemos e agora a gente vai estar mais presente, porque nós precisamos, gente, dessa informação. Nós precisamos, doutora, de pessoas do seu quilate, onde possa nos municiar de informação para evitar que nós erramos mais ainda do que nós fazemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, muitíssimo obrigado ao chefe César, que nos empresta essa casa maravilhosa também, com essa comida, essa gastronomia perfeita. Muito obrigado ao doutor Eude, que também hoje se faz presente com a gente. E muito obrigado à doutora Leila, principalmente, porque sem essas informações, nosso programa não seria esse. Eu que agradeço, Edson. Você sabe que é um prazer para mim estar aqui com você e falar de oftalmologia para mim é... Eu sei. Não tenho palavras para dizer. Eu conheço bem e sei. É o que eu mais gosto de fazer, é o que eu mais sei fazer, é o que eu faço todo dia. E falar para mim é sempre um grande prazer. A gente sabe da sua capacidade. Muito obrigada pelo convite. Nos encontramos então no próximo sábado, às 12h30, na sua TV Norte Amazonas. Até lá. E olha, primeiro lugar de audiência. Pode escrever, pode escrever.